Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de gramática e vou falar para vocês hoje sobre um assunto bastante importante que entra aí nas provas de vestibular, que é uma matéria que os alunos costumam ver isso lá no início do ensino fundamental, mas agora no ensino médio precisa revisar e precisa aprofundar esse assunto, que são, na verdade, os processos de formação de palavras. As palavras dentro da língua portuguesa são formadas por dois grandes processos, e são esses processos que a gente vai tratar na aula de hoje. O primeiro grande processo é o processo de derivação, e a partir desse nome a gente já consegue imaginar e entender um pouquinho como que as palavras são formadas. Elas são formadas a partir de uma derivação, óbvio, né? Elas são palavras derivadas. E essa derivação apresenta para a gente alguns critérios. Então, eu posso derivar as palavras a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos diferentes. Quando eu penso em derivação, significa que eu vou formar uma nova palavra a partir de uma que já existe. Portanto, eu vou formar palavras derivadas. Outro nome que se dá a essas palavras derivadas são as palavras cognatas. Eu chamo essas palavras também de palavras ou termos cognatos. Isso significa que já existia ou já existe uma palavra e a partir do radical dessa palavra eu crio outras. E como é que eu crio essas outras palavras? Acrescentando outras estruturas. Essas estruturas que nós acrescentamos ao radical de uma palavra que já existe chama-se afixo ou afixos. E eles se dividem em dois, prefixos e sufixos. E é justamente a partir da presença ou da ausência de um prefixo e de um sufixo que eu tenho os diferentes tipos de processos derivacionais. Vamos ver cada um deles agora. A derivação prefixal, o próprio nome já diz, eu formo uma nova palavra a partir de um prefixo. Então eu tenho como exemplo a palavra amoral. O radical da palavra amoral é moral. Eu criei uma nova palavra simplesmente acrescentando um prefixo, o prefixo a, que tem um sentido de negação. Então, tudo aquilo que é amoral é aquilo que contraria o que é moral. Então, são duas palavras distintas, mas formadas a partir de um único radical. A única possibilidade, o único meio pelo qual eu criei essa nova palavra foi acrescentando um prefixo. Por isso, chama-se derivação prefixal. Segundo tipo, derivação sufixal. O nome também já nos diz muita coisa. Eu crio uma nova palavra acrescentando um sufixo. Se eu pegar o mesmo radical, moral, eu posso criar moralidade. Então, a partir de um radical, eu acrescentei um sufixo e criei uma outra palavra. Então, esse processo é o processo de derivação sufixal. Aí a gente tem um processo chamado derivação prefixal e sufixal. E aqui é importante que vocês prestem atenção. Eu acrescento os dois ao mesmo tempo. Eu acrescento um prefixo e eu acrescento um sufixo. Por exemplo, na palavra infelizmente. O radical da palavra infelizmente é feliz. Eu tenho a presença de um prefixo e eu tenho a presença de um sufixo. Agora, é importante tomar cuidado com o próximo processo, que chama-se derivação parassintética. Esses dois processos, derivação prefixal e sufixal e derivação parassintética, são muito parecidos, só que a gente tem que tomar cuidado com a seguinte coisa. Tanto na derivação prefixal quanto na derivação parassintética, a presença do prefixo e do sufixo acontece ao mesmo tempo na palavra. Só que existe uma diferença. Analise esse exemplo comigo. Infelizmente, se eu tirar o sufixo, a palavra continua existindo, porque existe a palavra infeliz. Da mesma maneira, se eu tirar o prefixo, a palavra também continua existindo, porque existe felizmente. Agora, olha o que acontece na derivação parassintética, com a palavra anoitecer. Eu tenho um prefixo a e eu tenho esse sufixo ser. Se eu tirar o sufixo, a palavra deixa de existir, à noite. Não existe a noite junto, existe a noite separado, formando uma locução adverbial de tempo. Mas a noite junto não existe. Da mesma maneira que se eu tirar o prefixo, não existe a palavra anoitecer. Então, aqui está a chave para não confundir derivação prefixal e sufixal com derivação parassintética. Qual é? Na derivação parassintética, prefixo e sufixo precisam estar simultâneos.
na palavra. Eles precisam ser colocados simultaneamente na palavra e a retirada de um ou de outro invalida a existência dessa palavra. Diferente do que acontece na derivação prefixal e sufixal, onde se eu retiro um ou retiro o outro, a palavra continua existindo. Tudo bem? Então, de todos os processos de derivação, sem dúvida nenhuma, esses dois processos são os mais complicados, os que geram mais dúvidas. Mas se atentem a isso. Na parassíntese ou derivação parasintética, eu preciso do prefixo e do sufixo simultaneamente, ok? Vamos passar para o próximo, derivação imprópria. A derivação imprópria, vocês podem observar que não existe uma única palavra aqui no exemplo, mas uma frase, justamente porque a derivação dessa palavra vai se dar a partir do uso que eu faço dela no texto. Então, como é que vai funcionar? As palavras, todas elas pertencem a classes gramaticais diferentes, isso a gente já tratou em algumas aulas anteriores aqui. Cada palavra pertence a uma determinada classe gramatical. Quando eu utilizo essa palavra, ou utilizo uma palavra que pertence originalmente a uma classe, mas eu utilizo como se ela fosse de outra, eu estou trabalhando e eu estou criando aí uma derivação imprópria. É o caso dessa frase, o belo encanta o olhar. Eu tenho duas palavras destacadas, belo e olhar. Morfologicamente ou gramaticalmente, belo pertence à classe gramatical dos adjetivos. Olhar pertence à classe gramatical dos verbos, ok? Só que da forma como elas foram utilizadas aqui no texto, eu transformei essas palavras em outra classe gramatical. Belo está antecedido por um artigo, olhar também está antecedido por um artigo. E qual é a máxima? Toda e qualquer palavra antecedida por um artigo transforma-se em substantivo. Então, eu tenho uma palavra que pertence a um adjetivo que foi usada como substantivo. Uma palavra que é verbo que eu transformei em substantivo. Então, a mudança de classe gramatical das palavras caracteriza a derivação imprópria. Tudo bem? O último processo de derivação que a gente tem é a derivação regressiva. E aí também a gente pode pensar um pouquinho no significado do nome. Se é uma derivação regressiva, significa que eu estou regredindo a estrutura da palavra. E qual que é a grande característica aqui? Eu transformo verbos em substantivos abstratos. Aí você vai dizer para mim, professor, então eu mudei de classe gramatical, é derivação imprópria. Não é. Derivação imprópria, eu não mexo na estrutura da palavra, eu só modifico a classe gramatical. Derivação regressiva, eu mexo na estrutura sim. Olha os exemplos. Combater, combate. Lutar, luta. Combater é verbo, combate é substantivo abstrato. Lutar é verbo, luta é substantivo abstrato. E apesar de ter tido uma mudança de classe gramatical, eu mexi totalmente na estrutura da palavra. Eu criei uma nova, diferente do que acontece na derivação imprópria, onde a palavra permanece escrita da mesma maneira, porém sendo utilizada com uma classe gramatical diferente. Na derivação regressiva, eu crio uma nova. É um substantivo abstrato criado a partir de um verbo. Tudo bem? Esses são os processos de formação de palavras, através dos quais eu consigo formar uma palavra pela derivação, a partir de uma que já existe. Agora a gente vai ver um outro processo de formação de palavras, que é chamado de composição. E diferente do que acontece aqui na derivação, na composição eu vou trabalhar com a união de um ou mais radicais. Então, vou recapitular e resumir. No processo de formação por derivação, eu tenho um radical que já existe, uma palavra que já existe, e eu crio uma nova a partir deste. Na derivação no processo de formação por composição, eu vou pegar radicais diferentes, palavras diferentes e vou unir, vou compor uma nova palavra. É bem diferente o sentido da coisa. Então vamos lá. Dentro do processo de composição, a gente tem dois, a justaposição e a aglutinação. Então vamos pensar também no significado dos nomes. Se é um processo de composição por justaposição, significa que os radicais foram justapostos, o que significa dizer que eles foram colocados lado a lado, um ao lado do outro. Então, no processo de formação por composição e por justaposição,
os radicais eles são postos lado a lado, um ao lado do outro, por isso são justapostos, e não há perda fonética, não há perda da estrutura. Um exemplo que a gente tem aqui, passatempo. Passatempo é uma palavra única, mas se eu desmembrar essa palavra, eu vou perceber que existem dois radicais aqui, passar e tempo. Passatempo significa passar tempo. Então eu tenho a palavra passar, o radical passar é uma palavra isolada. Tempo é outra palavra, mas para criar uma terceira palavra eu uni esses dois radicais. Mesma coisa com girassol. Gira tem um significado, sol tem outro. Eu juntei esses dois e criei uma terceira palavra. Um outro exemplo clássico são as palavras compostas, as palavras formadas e separadas por hífen. No caso de guarda-chuva, guarda-roupa, eu tenho aqui dois radicais distintos que se uniram para formar uma terceira palavra. Percebam que na justaposição os radicais se unem sem haver perda estrutural. Eles não perdem letras, eles não perdem fonemas, eles na verdade apenas se unem e dão origem a uma terceira palavra. É muito diferente do que acontece no processo de composição por aglutinação. E vou bater na mesma tecla, pensa no significado do nome aglutinar. Aglutinar significa unir. Eu uni de tal maneira os radicais que um deles com certeza vai perder as estruturas. Então a aglutinação é como se eu juntasse os radicais de tal forma, tão fortemente, que um deles vai perder a sua estrutura. É o caso da palavra planalto. A gente tem dois radicais, o radical plano e o radical alto. Esses dois radicais se uniram de tal maneira que criou planalto. Percebam que o O da palavra plano deixou de existir. Isso é um exemplo de aglutinação. Dois radicais se fundem de tal forma que um deles perde estrutura. Um outro exemplo clássico de aglutinação é a palavra fidalgo, que a gente nem para pensar que na verdade ela é formada por três radicais diferentes. Filho de algo. Só que aglutinou de tal forma que foi perdendo estruturas e resultou nessa forma, fidalgo. Uma outra palavra que a gente não costuma pensar em como ela é formada, a palavra embora. Eu tenho a formação, o processo de formação dela em boa hora. Eu uni esses três radicais e criei uma outra palavra. Então, só para a gente fechar esse assunto. Processo de formação por composição, só existem dois. Composição por justaposição, quando os radicais são justapostos um ao lado do outro. Composição por aglutinação, quando os radicais se aglutinam, se fundem, onde um ou outro perde suas estruturas. Esses são os dois grandes processos de formação que a gente tem dentro da língua portuguesa, que é o processo de derivação e o processo de composição. Existem outros processos de formação que são mais tranquilos, que são mais amenos de se entender, mas isso fica para uma próxima aula. Eu espero que eu tenha ajudado, que vocês estudem bastante. Até a próxima!